Olá! Hoje apresentarei para vocês as unidades 3 e 4. Nessas unidades trataremos da institucionalização da educação física, ou seja, da história da educação física no Brasil dentro das escolas ou dentro das unidades que passaram a organizar a vida de estudo dos brasileiros. Na verdade, surge como ginástica nas primeiras escolas de ensino superior, após a chegada da família real, aqui em 1808, e com essa chegada e a criação dessas escolas, a ginástica passa a fazer parte do currículo de formação como uma atividade necessária e complementar às atividades de formação. A educação física no Brasil, então, ela adentra a escola na forma de ginástica, visando atender os interesses da sociedade vigente, que inicialmente vai transitar por três interesses principais, que nós denominamos e estudamos e lemos nos diferentes livros da educação física como interesses higienista, militarista e esportivista, ou esportista. No início, a ginástica que acontecia dentro das escolas essas que eram voltadas para os filhos daqueles que detinham o poder dentro da sociedade, ela tinha o cunho higienista justamente porque eram os médicos higienistas que naquele período eram responsáveis por reformular os hábitos de higiene da população, tendo em vista as condições que existiam de saneamento básico, que não existiam e que geravam muitas doenças, que geravam muitas epidemias, eles viam como algo necessário à construção dessa sociedade, principalmente no período de colonização, está passando para as crianças e os jovens e futuros adultos ensinamentos que pudessem preservar a raça, mas também que pudesse minimizar a mortalidade. Então, a ginástica ela vem para cumprir esse papel de diminuir a mortalidade, de preservar a raça e de passar os princípios que os médicos higienistas tinham como função naquele período. Após esse período, surge o que a gente chama de educação física militarista, que não vai se contrapor aos princípios higienistas, pois eles vão continuar, dada a necessidade que se tem ainda de estar passando esses ensinamentos dentro do grupo social do período, mas que também trazem elementos da ginástica praticada dentro dos treinamentos militares e que, com isso, dentro das instituições escolares, passa a ter o objetivo de disciplinar, de moralizar e de até treinar esses alunos para que eles pudessem ou defender o país, caso fosse necessário numa guerra, ou suportar as duras e longas jornadas de trabalhos que se estabeleciam dentro da construção do país que estava sendo realizada. Por fim, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem a tendência do esporte adentrando, então, as escolas aqui no Brasil. Por que o esporte? Porque começa a se ver na prática do esporte uma maneira de representação do país, ou seja, o país começa a enxergar que por meio do esporte ele pode ser colocado em evidências em competições internacionais. A educação física então assume o papel de selecionar os melhores atletas e ela começa a ser trabalhada dentro de uma perspectiva que nós conhecemos como pirâmide olímpica. Então a escola é a base da pirâmide, onde você vai selecionar os melhores atletas e, consequentemente, na ponta da pirâmide vai chegar o melhor atleta que possa representar o país. Então, o esporte entra na escola, no primeiro momento, justamente com esse princípio de selecionar atletas para representar o país. Por isso, hoje o esporte continua dentro da escola, mas não mais trabalhando com esse princípio da pirâmide olímpica. Esses três princípios, higienistas, militarista e esportivista, ainda são percebidos em muitas aulas. Tudo isso porque eles fazem parte da história e muitos professores também tiveram a sua formação pautadas em alguns elementos desses princípios. Porém, pós-década de 1980, com muitos professores de educação física tendo a oportunidade de fazerem seus mestrados e doutorados fora do país ou mesmo aqui dentro do país,
muitos também caminhando para estudo de outras áreas que não só das ciências biológicas, mas também para estudos da área das ciências humanas, trouxeram então para a educação física um novo olhar, que inicialmente se dá a partir da psicomotricidade e depois a partir da perspectiva sociocultural que iremos abordar nas próximas unidades. Obrigada e bons estudos!